provisão de Deus. Olá, tudo bem com você? Mais um dia e hoje nós estamos dedicando o nosso mês de abril ao Senhor. O que virá logo a seguir, nos próximos dias, não temos ideia. Porém, uma coisa temos que ter certeza: o nosso coração precisa estar firme e confiante no eterno Senhor das nossas vidas, o consumador da nossa fé, aquele que traz provisão. Hoje esse é o nosso tema e nós vamos falar sobre a mulher israelita de um modo geral e como Deus pôde usar a vida das mulheres israelitas para trazer provisão para o povo de Israel. Pois a partir desse momento, a jornada no deserto já vai se dar início e eles precisavam de muitas e muitas condições para estar no deserto, sobreviver no deserto. Mas vamos lá, vamos meditar nessa palavra e vamos entrar este mês de abril com muita força, com muita fé. Eu quero te recomendar mais uma vez que evite ficar sob notícias pesadas da internet, da televisão. Siga o curso da tua vida como segue um rio que desce da montanha, que nasce numa nascente. Ele simplesmente segue o curso e o propósito dele, da existência dele. Vamos fazer isso também com as nossas vidas, queridos irmãos, querida irmã e irmão, porque se nós ficarmos nos enchendo de impureza, de tudo quanto é espécie de notícias que vem por aí, nós vamos sucumbir, nós não vamos conseguir alcançar o propósito que Deus quer para as nossas vidas, tá bom? Vamos ficar firme nisso, vamos projetar no Senhor, por mais que o mundo, a gente não consegue visualizar muito futuro, mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos confiar no nosso Deus e saber que o nosso Deus é o mesmo Deus que agiu em prol do povo dele ali, o povo de Israel, naquela terra estranha do Egito, tá bom? Vamos lá então? A provisão de Deus. Venha comigo e caminhe com Deus e vamos meditar. Êxodo 11, 2 diz assim: todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Muito bem, já se passou ao momento de Moisés, pequenininho, Moisés sendo preparado no palácio por toda a pedagogia do palácio do Egito. E agora chegou a vez dele liderar um povo e a saída do povo desse Egito que escravizou tanto, né? O faraó da época, na Bíblia não conta, mas eu fui pesquisar nas parashot judaica, né? Parashá significa a porção semanal, né? A porção bíblica daquela semana que o povo judeu eles estudam. Até hoje é assim. Então, na Parashá, eu pesquisando descobri que o faraó da época era Ramsés II, tá? É uma importante informação para quem quer mergulhar um pouco mais fundo, tá bom? Então, vamos ver o que a meditação de Elizabeth George nos traz hoje. Certa vez, Hudson Taylor, o fundador da missão para o interior da China, declarou com ousadia e precisão: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca ficará sem a provisão de Deus. Gosto muito dessa frase. No caso dos israelitas, mais de uma vez Deus forneceu provisão para o seu trabalho e seu povo. Certa ocasião, ele instruiu as mulheres judias para pedirem provisões ao povo do Egito. Moisés liderava o povo de Deus depois da 9ª tentativa infrutífera para fugir da escravidão do Egito. Deus, que preparava seu golpe final e decisivo contra os egípcios que restaram, disse a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o faraó, Ramsés II, e sobre o Egito.
então vos deixará ir daqui. A última praga foi a morte dos primogênitos nascidos de homens e de animais de todos os lares egípcios. Antes da chegada dessa praga, Deus instruiu Moisés: quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha joias de prata e joias de ouro e vestimentas. Êxodo 3. As mulheres deveriam pedir aos egípcios de maneira aberta e intencional, e não disfarçadamente. Elas deveriam pedir joias de ouro, joias de prata e vestimentas. Qual foi o resultado da obediência das mulheres judias? Elas receberam presentes em profusão do povo egípcio. Quando Deus lhe pede alguma coisa, seja ela qual for, Ele toma providências para que você esteja qualificada para a tarefa e para que suas necessidades sejam totalmente supridas. Tenha certeza, querida filha ou filho de Deus, de que nunca lhe faltarão provisões para realizar uma tarefa para Ele. Deus, o Pai Celestial, prometeu suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. Bom, aqui vai algumas perguntas. Você tem se lembrado de pedir provisões a Deus e de pedir com fé? Resposta em Tiago 4:2. Talvez nada tendes porque não pedis. Seus motivos são puros? Você se preocupa com os propósitos de Deus e com a glória dele? Cuide para não esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Então nós vemos aqui que o Senhor quer sim que nós tenhamos um relacionamento bem chegado a Ele, de forma que a gente possa ter liberdade para pedir aquilo que venha glorificar o nome dEle. O que tem no seu coração que é um desejo seu, que ainda não se tornou realidade e que vai somar no reino de Deus? Porque os nossos pedidos têm que ser algo que vai abençoar não somente a gente, mas de uma forma coletiva, vai glorificar o nome de Deus. Porque Deus não tem simplesmente, não tem prazer de abençoar uma pessoa só pela simples fato de que ela seja melhor do que as outras. Mas o propósito de Deus é que todos nós venhamos ter uma vida feliz, uma vida prazerosa e que a nossa vida venha testemunhar no reino dele e glorificar o reino dele. Muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe como pedir. Por isso, faça uma lista, liste aí no seu livrinho de oração aquilo que você deseja alcançar do Senhor e que vai glorificar, que você sabe que vai trazer um impacto abençoado no reino dele e que vai abençoar outras vidas aquilo que você receber de Deus. As mulheres israelitas e também os homens pediram e pediram em abundância. Deus falou para eles não terem vergonha de pedir, porque tudo aquilo que eles fossem pedir ia abençoar uns aos outros, iam ter não só para si, mas ia ser de uma forma comum a todos no meio do deserto. Não é verdade? Então, nós aprendemos muito com isso, que nós precisamos ter muitas vezes um pouco mais de ousadia na nossa vida para nós alcançarmos aquilo que nós precisamos alcançar aqui nessa vida, para que nossa casa seja um celeiro abundante de bênçãos, não somente no sentido material, mas um celeiro abundante de emanar palavras que abençoam, de emanar um testemunho que abençoa, de emanar luz, de emanar alegria, de emanar o fruto do Espírito Santo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Peça a Deus. Tiago diz isso. Eu até recomendo que você faça essa leitura hoje com a sua família. Talvez nada tendes porque não pedis. Peça a Deus. Aquilo que você pede aqui, aquilo que você lista e escreve, você vai alcançar no Senhor. Amém? Eu tenho até um testemunho rapidinho e isso vai ficar como oração. Quando nós chegamos de viagem das férias do meu esposo, nós estávamos com a minha mãe, nós chegamos na nossa casa e estava uma situação
problemática na casa, porque devido à chuva, encheu de mofo, alastrou a casa inteira de mofo. Meu esposo tem problemas respiratórios e eu não tenho, mas eu comecei a ficar bem mal. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu caderno de oração e comecei a manifestar meu pedido umas 50 vezes. 55 vezes eu fiz isso. Era para fazer essa jornada 5 dias. Eu sei que eu a manifestei diante do Senhor. Senhor, eu quero uma casa que seja tenha espaço para meus filhos brincarem, tenha natureza abundante e a gente possa estar livre de qualquer mofo, né? A gente ainda não tem a nossa casa própria, mas foi assim, questão de um dia se manifestou a casa que estamos morando agora e logo eu vou me preparar jardim, vou me divertir com as crianças fazendo isso, sabe? E Deus, quando você coloca um pedido na presença dele, você faz isso com fé, você alcança. Não é simplesmente dizer, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu quero, eu não vou. Não, você tem que manifestar isso com fé e com gratidão acima de tudo, sem reclamações, sem queixas. Agradeça aquilo que você está por alcançar. Não alcançou ainda fisicamente, mas vai alcançar. É só questão de algumas horas, de alguns dias. Espere no Senhor, confie no Senhor e Ele trará a abundância daquilo que você necessita. Amém? Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, para dias difíceis, Deus nos trará provisão. Apenas emane gratidão, fé, alegria, porque nada vai nos faltar. Amém? Deus abençoe.